Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz seja convosco, povo de Deus. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha no Facebook Templo Quadrangular Serrinha 2, ou no Facebook Antônio José Cavalcante, ou pelo Instagram ou YouTube Comando Resgatai. Aleluia! Estaremos agora ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 17. Nós vamos ler o versículo 27 e 28. Glória a Deus, aleluia, eita glória, aleluia. Provérbios capítulo 17, versículo 27 e 28. Ramandui de clova namanda ramashuri de cova la ramandabias ramashuriandere balarabashuri clova namandarais. Há uma unção de Deus se manifestando neste lugar, e eu tenho certeza que você já está sentindo ela aí aonde você está, porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Ramandarabacabio falarabachérias. Você já está pronto? Provérbios capítulo 17, verso 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor: as pessoas que têm discernimento e conhecimento sabem quando devem calar-se. Por isso, até o tolo é capaz de se passar por inteligente quando sabe ficar quieto. E quando fica em silêncio, ele até pode ser considerado sábio. Vamos ler mais uma vez? As pessoas que têm discernimento e conhecimento sabem quando devem calar-se. Por isso, até o tolo é capaz de se passar por inteligente quando sabe ficar quieto. E quando fica em silêncio, até pode ser considerado sábio. Vamos orar no nome de Jesus. Maravilhoso Espírito Santo da verdade, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O Senhor Jesus nos prometeu que o Espírito Santo, meu Deus, nos levaria, nos guiaria a toda a verdade. Por isso nós abrimos o nosso coração nesta hora para recebermos a santa palavra de Deus, que ela é mais afiada do que a espada de dois gumes, para poder arrancar de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor, para nos fazer vasos para a honra e para nos fazer filhos à imagem e semelhança de Jesus. Por isso o Espírito Santo da verdade continua falando conosco agora através da tua palavra pregada na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, aleluia, glórias, andai clofanaman, turianda raban, turianda rabas, ramandarabakalarama, shuribidekovalarabastebias, aleluias. Amados, saber o tempo e discernir o propósito de ficar em silêncio é algo levado muito a sério no reino de Deus. Saber o tempo e discernir o propósito de ficar em silêncio é algo levado muito a sério no reino de Deus. Isso é tão sério que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37, ele disse o seguinte: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados.
Olha como isso é sério, irmãos. A palavra de Deus nos afirma que vamos prestar conta diante de Deus de toda palavra que sair da nossa boca, e as palavras que saírem de nossa boca, elas poderão nos absolver ou nos condenar diante de Deus naquele grande dia. É exatamente por isso que a Bíblia nos orienta que devemos ficar em silêncio em diversas situações. E este é o tema da palavra pregada nesta hora: o poder do silêncio. É a segunda parte. Primeira parte dessa palavra eu preguei domingo passado. Se você não acompanhou, você pode acompanhar lá no YouTube, no canal Comando Resgatai, ou no podcast Comando Resgatai, nas principais plataformas de podcast. Você vai poder procurar, o canal Comando Resgatai, e procurar essa palavra, o poder do silêncio. Nós somos acostumados a entender o poder das palavras, mas esses dias Deus tem falado muito forte conosco sobre o poder do silêncio. E quais são as situações em que a Bíblia nos orienta a silenciar? Quais são as situações que a Bíblia nos orienta a ficarmos calados? Veja que esse versículo de Provérbios que nós lemos fala que até o tolo, quando fica em silêncio, ele pode ser considerado como um sábio. Extraordinário, não é? Talvez você nunca pensou que o silêncio tem o poder de fazer uma pessoa se tornar sábia. Olha como é incrível o poder do silêncio. O silêncio tem o poder de transformar uma pessoa numa pessoa sábia. E a Bíblia vai nos orientar de como devemos agir com a devida sabedoria, ficando em silêncio em determinadas situações. E eu vou te falar aqui algumas situações que a Bíblia nos orienta a ficarmos em silêncio. Primeira situação que a Bíblia nos orienta em ficarmos em silêncio: na presença dos inimigos. Sim, na presença dos inimigos. Em Josué capítulo 6, versículo de número 10, está escrito assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então vocês gritarão. Amados, havia uma guerra que estava sendo travada, havia uma promessa para ser conquistada. As muralhas de Jericó estavam bem diante do povo de Deus, e eles precisavam da intervenção de Deus para derrubar aquelas muralhas, para que eles pudessem entrar em Jericó, derrotar os inimigos e conquistar a promessa que Deus tinha falado a respeito deles. Só que Deus deu a eles uma ordem, Deus deu a eles um direcionamento. Durante 6 dias, vocês não vão falar nada, vocês vão ficar em silêncio, porque o segredo da vitória é esperar a intervenção de Deus em silêncio. Oh, Ramandarabacalarabassubidecabras. Qual é a muralha que você deseja que venha cair sobre a sua vida? Qual é a muralha que está impedindo de você conquistar a promessa que Ele te deu?
Então está na hora de você ficar em silêncio. 6 dias, o povo rodeou a terra uma vez. No 7º dia, eles rodearam Jericó 7 vezes, 6 voltas em silêncio. Terminaram a 7ª volta. Aí foi a hora certa de glorificar o nome do Senhor. A hora da vitória, a hora da intervenção de Deus. Falar diante do inimigo é um risco muito grande de amaldiçoar os nossos inimigos. Quando você está diante de uma muralha, se você não fechar a boca, você corre um risco muito grande de começar a murmurar contra Deus, de começar a questionar a Deus. É por isso que a melhor coisa que você tem a fazer quando você está diante do inimigo é ficar em silêncio. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 8 diz: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Não convém que da sua boca venha sair bênção e maldição ao mesmo tempo. A palavra de Deus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem, a abençoar aqueles que se tornam nossos inimigos, e não amaldiçoar. É por isso que na hora da luta, na hora da batalha, na presença do inimigo, fique em silêncio. Aprenda a ficar em silêncio diante do inimigo. Lamentações capítulo 3, verso 26 está escrito: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Você já parou para pensar se o povo que estava com Josué, durante o momento, o período que eles estavam rodeando a terra, aguardando a intervenção de Deus, aguardando o cumprimento da promessa, você já imaginou se eles não tivessem ficado em silêncio? Se eles não tivessem ficado em silêncio, daqui a pouco estava um murmurando contra Josué. Acho que Josué endoidou, mandou a gente ficar rodando aqui em volta das muralhas. Daqui a pouco estava outro reclamando do sol. Mas o sol hoje está muito quente. Daqui a pouco estava outro reclamando, dizendo que estava com preguiça. Não, você já pensou, irmão, o alvoroço que não ia ser, se eles não tivessem ficado em silêncio? Então, enquanto você está aguardando o cumprimento da promessa do Senhor, esteja em silêncio. Silêncio. Sabe qual é o segundo momento em que a Bíblia nos orienta a permanecer em silêncio? No dia mau. No dia mau. Nem todos os dias são flores, nem todos os dias é dia de vitória. O dia mau chega. Todos que vivem nessa terra passam por dias maus. Até Jesus viveu o dia mau. Amós capítulo 5 versículo 13 diz: portanto, aquele que for prudente guardará o silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Olha que coisa preciosa, irmãos. Aquele que for prudente, no dia que chegar o dia mau, no dia que chegar o dia, da peleja, ele vai ficar em silêncio.
Em tempos maus, poderemos murmurar contra Deus, blasfemar aquilo que é sagrado e questionar aquilo que não está ao nosso alcance. Questionar aquilo que está ao nosso alcance. Romanos capítulo 15, verso 20 e 21 diz assim, mas quem é você, ó ser humano, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra? Olha o que a Bíblia nos orienta, irmão, que o oleiro, ele tem o direito de trabalhar com o barro para fazer o vaso do jeito que ele quer. Só que tem tanta gente, irmão, questionando a Deus no dia mau. Eu não sei por que Deus permitiu isso comigo. Eu sou uma pessoa tão boa, eu acho que Deus está me castigando. Eu não sei por que Deus está permitindo essa situação comigo. Eu acho que eu estou pagando meus pecados. Ei, está passando o dia mau? Fique em silêncio. Aprenda a ficar em silêncio no dia mau. Provérbios capítulo 21, versículo 30 diz: não existe sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Você pode não estar entendendo nada, mas Deus ainda está no controle. Deus ainda permanece no controle. Os porquês pertencem a Deus. E a nós, os paraquês. Como é, pastor? Não entendi. Se você não ficar em silêncio no dia mau, você corre o risco de questionar a Deus, blasfemar aquilo que é sagrado e no final das contas, começar a questionar aquilo que não está ao teu alcance. Deuteronômio 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Irmãos, existem coisas que só pertencem a Deus. Existem coisas que só pertencem a Deus. Existem coisas que jamais iremos compreender, porque nós somos e temos uma mente humana. Lá em Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você pode não estar entendendo nada, mas tenha certeza que Deus está agindo naquela situação para o teu bem. Às vezes nós queremos questionar a Deus com aquilo que nós não entendemos. Senhor, mas por quê? O porquê pertence a Deus, porque o propósito é dele, o tempo é dele, o poder é dele, e ele vai fazer do jeito que ele quiser. Agora, os paraquês pertencem a nós, porque é aí que Deus vai estar forjando o nosso caráter, é aí que Deus vai estar nos ensinando. Em João capítulo 13, verso 7, está escrito assim: respondeu Jesus: você, Pedro, não compreende agora o que eu faço, mas você compreenderá no tempo certo. Você lembra desse texto? Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos. Pedro não estava entendendo nada, e ele até se recusou, não queria que Jesus lavasse os seus pés. Aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, o propósito é meu, você não está entendendo hoje, mas no tempo determinado você vai entender.
Então deixa Deus com os porquês. As coisas encobertas pertencem a Deus. Para nós, pertencem as reveladas, os paraquês. Senhor, qual é a lição que o Senhor quer me ensinar, me permitindo passar por essa realidade? Qual é, Senhor, a lição que o Senhor quer que eu aprenda, me permitindo viver essa situação difícil? Lá em Êxodo 14:14, chegou o dia mau para o dia de Israel, o dia da perseguição. Eles estavam cercados, dos lados estavam montanhas, na frente estava o mar, atrás vinha Faraó com seus soldados para matar todo mundo, e o povo não ficou calado no dia mau. O que foi que aconteceu com o povo? Começou a murmurar, começou a falar mal de Moisés, começou a blasfemar contra Deus, começou, irmãos, a querer voltar para a escravidão do Egito. O povo começou a chegar para Moisés dizendo assim: Moisés, vamos voltar para o Egito, é melhor ser escravo do que morrer pela mão de Faraó. Olha o que acontece quando a pessoa não se cala no dia mau. Ela começa a falar besteira, ela começa a querer se entregar nas mãos do inimigo. Aí em Êxodo 14:14, Moisés fala bem assim para o povo: o Senhor pelejará por vocês e vocês se calarão. Olha o poder do silêncio. Em outras palavras, é como se Moisés estivesse dizendo assim para o povo: vocês vão engolir a língua, vocês vão morder a língua de vocês, vocês aprenderem a nunca mais falar o que não deve no dia mau, porque o dia mau pode chegar, mas nós temos que crer que o Senhor Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos que orar como o salmista orava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque eu sei que o Senhor está comigo, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. Oh, Ramandarabacala Ramandarabás, Ramachurianderebacapias. Então aprenda a ficar em silêncio no dia mau. Não faça como o povo de Israel, que quando o dia mau chegou, começaram a murmurar, querendo voltar para o Egito. Oh, Ramandarabacala Ramachurida Calaramás. Você sabe qual é a outra situação que a Bíblia nos orienta a ficarmos em silêncio? Na casa de Deus. Na casa de Deus. Abacuque capítulo 2, verso 20 está escrito: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Irmãos, está chegando o dia de nós retornarmos os nossos cultos presenciais. Está mais perto do que longe. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter reverência na casa de Deus. A casa de Deus não é uma feira. A casa de Deus não é um clube social. Não. O templo, a congregação, é o lugar para adorar a Deus e para ouvir a voz de Deus. Precisamos ter mais reverência na casa de Deus. Não é que você vai entrar mudo e sair calado da igreja, não é isso. Mas tem pessoas, irmãos, que o momento de louvor na igreja, adoração, o Espírito Santo está operando e a pessoa está conversando. Agora fazer que nem minha mãe diz, conversando miolo de pote. Não sei se pote tem miolo. Tem gente que na hora da pregação, ele está lá no banheiro conversando, ele está no WhatsApp conversando. Ei, olha o que a palavra de Deus nos fala: faça silêncio quando você estiver no templo, porque ali você foi para adorar a Deus e para ouvir a voz de Deus. Você vai falar na hora de adorar a Deus, na hora de glorificar. Aí você adora, você glorifica, você dá uma rajada de língua estranha, você pula no mistério.
Mas na hora que você estiver reverenciando a presença de Deus, você tem que ficar em silêncio. Você sabe qual é o outro momento que a palavra de Deus nos orienta a ficarmos em silêncio? Na presença de Deus. Veja que primeiro a Bíblia nos orienta a ficarmos em silêncio na casa de Deus. Depois a Bíblia nos orienta a ficarmos em silêncio na presença de Deus. Sofonias capítulo 1 versículo 7 diz: cala-te na presença do Senhor teu Deus, porque o dia do Senhor está próximo, porque o dia que o Senhor preparou, o dia do sacrifício, e santificou os seus convidados. Olha o que a Bíblia fala: cala-te na presença do Senhor, na presença do Senhor teu Deus. Zacarias capítulo 2 versículo 13: calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Aleluia. Há momentos, irmãos, que precisamos silenciar diante da presença de Deus, para que Ele revele a nós os seus planos, para que Ele revele a nós o seu propósito. Às vezes nós não estamos ouvindo a Deus porque a gente não para de tagarelar. Às vezes não estamos conseguindo compreender o que Deus está falando conosco, porque nós estamos na presença de Deus questionando o oleiro, e nós somos os vasos. Calar-se diante de uma autoridade é sinal de respeito e reverência. Eu falei aqui na primeira parte dessa mensagem, domingo passado, a oração, ela tem muitas partes. Ela pode ter a parte da ação de graças, que é quando você agradece. Ela pode ter o momento da petição, que é quando você pede a Deus, apresenta a Deus as suas necessidades. A oração tem o momento da confissão, que é onde você confessa os seus pecados. A oração tem o momento da intercessão, que é quando você pede em favor de outros. Mas nunca esqueça que também faz parte da oração a hora silenciosa, que é aquela hora que você se cala para que Deus venha falar com você. Jó capítulo 38 versículo 2, olha como que Deus fala: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Por que Deus falou isso, irmão? Porque Jó questionou a Deus, quando na presença de Deus ele deveria ter ficado calado. E aí quando Deus começou a falar, Jó emudeceu. Primeira pergunta, irmão, que Deus fez para Jó: Jó, aonde que você estava quando eu criei as estrelas e coloquei elas no firmamento? Pronto. Na primeira pergunta, Jó já teve que ficar mudo, porque ele não tinha resposta. Jó, onde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Coloquei a medida certa que separava a terra seca da porção molhada. Se é que você sabe quanto mede tudo isso? Jó questionando a Deus, quando na presença de Deus ele deveria ter ficado calado. Abacuque 4 versículo 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Melhor dizendo, esse texto está em Hebreus capítulo 4 verso 13, não Abacuque, é Hebreus. Hebreus 4:13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não adianta, irmãos, você querer se justificar diante de Deus. Tem pessoas que chegam na presença de Deus
já querendo se justificar, já querendo dar uma desculpa esfarrapada. Ei, na presença de Deus, faça silêncio. É Ele quem nos ensina. É Ele quem nos ensina. Você sabe qual é outro momento em que a palavra de Deus nos orienta a ficarmos em silêncio? Quando as circunstâncias exigirem. Veja que o texto de Provérbios fala que aquele que tem discernimento. Então você precisa, irmãos, andar junto com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos dá discernimento. Então tem horas que você talvez pense que seja a hora de falar, e não é, seja a hora de ficar em silêncio. Então vai ter momentos em que as circunstâncias, que as situações vão exigir que você fique em silêncio. Atos capítulo 23, versículo 5. Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de nenhuma autoridade do seu povo. Que situação é essa, irmãos? É uma situação em que o apóstolo Paulo estava sendo julgado. E aí, na hora daquele julgamento, ele deveria ter ficado calado. Ele deveria ter ficado em silêncio. Só que ele não ficou em silêncio. Falou o que não era para ter sido falado. E se Paulo não tivesse se precipitado em falar, ele não teria escandalizado as pessoas que estavam presentes naquele julgamento. Porque na hora em que Paulo se precipita em falar naquele julgamento, as pessoas ficam escandalizadas e começou a cair em descrédito a pregação de Paulo. As pessoas começaram a dizer: como é que você fala desse jeito ao sumo sacerdote? Aí Paulo vai querer consertar, vai querer se retratar nesse versículo que nós lemos. Irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de nenhuma autoridade do seu povo. Eita! Tem tanta gente falando mal das autoridades, tanta gente falando mal do governador, do prefeito, do presidente, tanta gente falando mal das autoridades. Olha o que está escrito. Então, quando as situações exigirem, fique em silêncio. Fique em silêncio. Não seja precipitado no falar, como Paulo foi no dia do julgamento dele. Jesus, irmão, como nosso exemplo, ele nos ensina a arte do silêncio. Olha aqui, Mateus capítulo 26, versículo 62 e 63. Olha só, Jesus nos ensinando o poder do silêncio. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estão lhe fazendo? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Oh, rabacalarabacabias. Oh, aleluia, Jesus. Ei, sabe o que Jesus estava nos ensinando aqui? Não adianta você deixar de adorar Deus para poder ir
se justificar diante daqueles que te acusam. Não adianta você bater boca, você discutir, você ir tomar satisfação, você querer prestar contas com aqueles que não conhecem a tua intimidade com Deus, não conhecem o teu propósito com Deus, não conhecem o propósito de Deus contigo, e vão falar mal de você, porque estão fora do mover de Deus, fora do plano de Deus, fora da visão de Deus. Sacerdote não entendia nada do plano de Deus na vida de Jesus, não entendia nada da intimidade de Jesus com o Pai. Tinha ali um monte de gente acusando, e o sacerdote vai lá e diz assim: você não vai falar nada? E aí a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. Sabe o que mais nós aprendemos aqui? Que não adianta discutir com quem não crê no Evangelho de Cristo Jesus. Tem pessoas, irmãos, que perdem tempo discutindo religião, batendo boca com religiosos que não acreditam nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo nos ensina que ao homem de Deus não convém contender. E a gente vê cada uma das pessoas contendendo, irmãos, com religiosos, pessoas de coração duro. A palavra de Deus diz que nós não devemos dar pérolas aos cães, nem o que é sagrado aos porcos. Isso acontece muitas vezes quando nós vamos evangelizar. Às vezes tem uma vida sedenta, bem ali na rua, esperando que a gente chegue lá. Aí o diabo envia um religioso, questionador, incrédulo, que ele não recebe a palavra de Deus de bom grado. Tudo que você fala para ele, ele fica rebatendo, ele fica debatendo com você, ele fica questionando, não porque quer conhecer mais de Deus, mas porque ele não acredita no Evangelho. E aí aquela vida que estava na outra esquina, sedenta, procurando te ouvir, vai embora, e você perdeu a oportunidade, porque você não teve o discernimento de permanecer em silêncio, e foi discutir quando não era para discutir. Ah, irmãos, tem tantas pessoas que já falaram mal da obra de Deus na minha vida. Lembra de Neemias? Eu aprendi esse princípio estudando o livro de Neemias. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e tome mentira, tome fofoca, os caluniadores falando mal de Neemias. Aí chegaram para Neemias, eu imagino Neemias lá em cima, no andaime, né? E aí você vai entender por que eu imagino ele em cima do andaime. Porque as pessoas chegam para Neemias e dizem assim: Neemias, estão te caluniando, estão falando um monte de coisa contra você, estão queimando o teu filme, você não vai se justificar? Você sabe o que Neemias faz? Ele olha para baixo, por isso que eu imagino que ele estava no andaime, ele olha para baixo e diz: ei, eu estou fazendo uma grande obra para o meu Deus. Se eu parar para ir lá me justificar, a obra de Deus para. A obra de Deus não pode parar. Temos que continuar realizando o plano, o projeto de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, silêncio diante dos religiosos e diante daqueles que te caluniam. Jesus nos ensina, irmãos, o poder do silêncio em Marcos capítulo 15, versículo 3. Marcos 15, versículo 3, olha aí, ó. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder nada? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou maravilhado. Olha aí, diante de Pilatos, Jesus em silêncio. Jesus nos ensina, irmãos, aqui nesta hora, que o silêncio vale mais do que 1000 palavras no dia mau.
Tirar satisfação com os inimigos não manifesta a glória de Deus. Não adianta você querer discutir com aqueles que te julgam. Pilatos estava julgando Jesus. E aí ele chega para Jesus e diz: você não vai falar nada? E Jesus permanece em silêncio. Não vale a pena. E a Bíblia diz o quê? Que Pilatos ficou maravilhado. O que causou impacto na vida de Pilatos não foram as palavras de Jesus, mas foi o silêncio dele. Porque tem pessoas, irmãos, que no dia mau ele se descontrola logo. Ele diz assim: não, mas porque o sangue subiu para a cabeça e eu não respondi por si. Ei, Pilatos ficou impactado quando Jesus não respondeu àqueles que o julgavam. O silêncio acabou manifestando a glória de Deus. Olha como Jesus nos ensina o poder do silêncio. Em Lucas capítulo 23, versículo 9. Lucas capítulo 23, versículo 9. Olha Jesus nos ensinando o poder do silêncio. Então Herodes interrogou Jesus com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus não deu resposta nenhuma a Herodes. Jesus permaneceu em silêncio. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Que não adianta você querer responder aos zombadores e aos acusadores. Viu? Herodes, irmãos, era um cachaceiro, zombador do evangelho de Cristo Jesus. Era um homem adúltero, que zombava das maravilhas de Deus. E diante dele Jesus ficou em silêncio. Diante dos zombadores, dos escarnecedores, daqueles que fazem piadinha com aquilo que é sagrado, fica em silêncio. Fica em silêncio. Porque, irmãos, o silêncio, ele tem poder para manifestar a glória de Deus. Em vez de você responder aos zombadores, aos acusadores, devemos entregá-los nas mãos de Deus, pois Ele é o justo juiz. Como está escrito na palavra do Senhor: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em lugar de vocês, deixando-lhes um exemplo, para que sigam os seus passos. Será que você está disposto a seguir o exemplo de Jesus? A seguir os passos de Jesus? Olha aí, 1 Pedro 2,19 diz assim, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo suportou o sofrimento em silêncio, tendo recebido muitos açoites, mas ele suportou o sofrimento em silêncio. Jesus glorificou o Pai em todas as circunstâncias, inclusive através do seu silêncio.
Oh, Ramandarabacalarabacábias. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Que nós possamos discernir o tempo e o propósito. E assim nós possamos usar o poder do silêncio para a glória de Deus. Talvez você não tenha sabido controlar a sua língua. Talvez você não tenha sabido glorificar a Deus nos momentos em que você precisa ficar em silêncio. Mas hoje o Espírito Santo está te ensinando quais os momentos em que a Bíblia nos orienta para ficarmos em silêncio. Você está disposto realmente a ser mudado pelo Espírito Santo de Deus? Está disposto realmente a seguir o exemplo de Jesus e deixar com que de fato, através do seu silêncio, Ele seja glorificado na sua vida? Eu quero orar por você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você venha colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que verdadeiramente o Senhor possa nos transformar, e que nós possamos usar o poder do silêncio, no nome de Jesus. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa hora, no nome de Jesus, eu oro por todos aqueles, meu Deus, que acompanham essa mensagem, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Meu Pai, seja por aqueles que nos acompanham no Instagram, no YouTube, ou podcast, Comando Resgatai, ou aqueles que nos acompanham, ó Deus, no Facebook, Templo Quadrangular Serrinha 2, ou no Facebook Antônio José Cavalcante. Oh, meu Pai, que o fogo do Teu Espírito Santo venha nos transformar. Vem agora, Espírito Santo, nos dar discernimento e conhecimento, pois nós não queremos ser tolos, mas nós queremos ser sábios. Queremos glorificar o Senhor através do poder do silêncio, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Ensina-nos, meu Pai, a ficarmos em silêncio na presença dos inimigos. Ensina-nos a ficar em silêncio no dia mau. Ensina-nos, meu Pai, a ficar em silêncio quando estamos aguardando a Tua promessa. Ensina-nos, ó Pai, no nome de Jesus, a ficar em silêncio quando estamos, meu Deus, aguardando o dia da vitória, o dia da conquista, o dia da intervenção de Deus. Meu Pai, nos ensina a ter reverência na casa do Senhor, a ficarmos em silêncio, meu Pai, na Tua casa, quando for preciso. Ensina-nos, ó Pai, a ficarmos em silêncio também diante da Tua presença, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está no controle. Nos ajude, meu Pai, a ficarmos em silêncio diante de toda e qualquer situação que a gente venha enfrentar, meu Pai. Assim como Jesus, nós queremos manifestar a Tua glória através do poder do silêncio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Põe um guarda, Senhor, à porta de nossa boca, um sentinela vigiando, meu Deus, a nossa língua, para que não saia da nossa boca nenhuma palavra tola, nenhuma palavra fora de hora. Nós não queremos ser, meu Deus, como uma jumenta sem freio. Sim, meu Deus, a Tua palavra fala que aquele que não controla a língua é comparado com uma jumenta sem freio, mas que o Teu Espírito Santo possa estar nos dando domínio próprio, mansidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, graças a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Você que está nos acompanhando, e você ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso agora, esse é o momento de você se achegar na presença de Deus, para que Ele mude a tua história. Você que por acaso está afastado do caminho do Senhor e quer se reconciliar, a hora é agora, de você abrir a sua boca, para adorar ao Senhor Jesus.
Amados, nós tivemos uma satisfação extraordinária hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui entregando os kits da Santa Ceia para os irmãos. 2 homens vieram aqui na igreja, passaram aqui na igreja só para poder se reconciliar com Deus. Um deles ajoelhado, chorando, pedindo misericórdia a Deus pela sua própria vida. Algo tremendo, extraordinário, que só Deus pode fazer. E se você reconhece que precisa de Jesus, faça essa oração comigo agora, repita depois de mim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra no meu coração, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida. Faz de mim um filho teu. Eu quero viver teu plano para mim. Eu entendo que este é o tempo, este é o propósito de Deus para mim, para que eu tenha vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que acabou de entregar a sua vida a Jesus agora, ou você que estava afastado do caminho do Senhor e acabou de se reconciliar, entre em contato conosco. Eu quero te ajudar a permanecer fiel ao Senhor. Eu quero te ajudar a permanecer fiel na sua caminhada de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo.